Bom dia, vou mostrar para vocês o que é para fazer na aula do dia 31 de português. Querida aluna, querido aluno, você irá realizar a atividade 2B, leitura compartilhada de uma fábula. Capriche na leitura do texto 1 e 2, na página 180 do seu material verde, e responda as questões nas páginas 181 e 182. Para verificar se você compreendeu a ideia central dos textos. Capriche nas leituras e no registro das respostas. O que podemos pensar durante ou depois das leituras das fábulas? Aqui tem algumas perguntas para você fazer para você mesmo antes de ler, tá? Então, antes da leitura, faça perguntas que de um lado antecipem e sugiram a elaboração de hipóteses sobre aspectos da história e de outro sirvam para iniciar a discussão sobre o papel dos animais nas fábulas. Então, essas perguntas vão gerar hipóteses, ideias sobre a história, tá? Sem você saber sobre o que é a história, você pode pensar o que pode ter nessa história, entendeu? Isso são hipóteses. E também essas perguntas vão ajudar você pensar sobre o papel dos animais, tá? Nas histórias. Do que vocês acham que pode falar uma história que tenha um corvo e uma raposa? Esses animais serão amigos ou não? Então, aqui é para vocês pensarem, né? O que será que o corvo e a raposa vão fazer na história? Tá? Lembra que é uma fábula, né? Tem sempre um ensinamento. Será que esses animais podem ser amigos? Tá? Então, se você não conhece o que é um corvo, procura na internet uma imagem, tá? Se você não sabe o que é uma raposa, procura a imagem, procura ler sobre eles, tá? Será que alguém vai se dar mal nessa história ou tudo acabará bem? Se vocês acham que alguém vai se dar mal, quem será? Por quê? Então, tenta pensar por quê. Qual que é o mais inteligente aqui, né? Que pode ser que não caia numa armadilha. Vocês acham que a raposa dessa fábula tem algo em comum com aquela outra raposa? Então, as duas histórias têm raposas, tá? Que vocês vão ler. Então, você acha que uma raposa vai ter alguma coisa igual a outra raposa? Tá? Então, o título delas são O Corvo e a Raposa e o outro A Raposa e a Cegonha, tá? Se vocês não sabem o que é cegonha, também procura na internet uma imagem para ver, tá? Agora, comentários sobre algumas características da fábula. Então, eu vou deixar um tempo aqui para vocês lerem, tá? Que esse texto vai ajudar também a entender a fábula e responder as perguntas, tá? Se precisar de mais tempo, é só dar um pause, tá? Agora aqui, ó, a página 180, onde tem as duas fábulas, tá? Então, é a cegonha e a raposa, a raposa e o corvo, tá? Aí vocês vão responder isso daqui. Quais as características que são atribuídas ao corvo, tá? Na primeira história fala sobre a plumagem dele, que ele é astuto, tá? Acho que é isso. Então, coloque aqui a característica atribuída à raposa, tá? Então, vê lá como que você poderia descrever a raposa lendo os textos, tá? A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual a representada em O Corvo e a Raposa? Expliquem. Então, são duas histórias diferentes, tá? E vê se as duas têm a mesma característica, têm o mesmo jeito, tá?
e explica a sua resposta, tá? O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstraram essas características da personagem? Explique. Então, lá no texto, o corvo é enganado, né, gente? Então, será que ele é astuto e inteligente? Explica por quê, tá? Agora eu vou pegar essa outra página aqui. Vou ampliar para a gente poder ler. Comparação entre as fábulas A Cegonha, a Raposa e o Corvo. Então, o texto 1 vai ser a Raposa e o Corvo, tá? E o texto 2, A Cegonha e a Raposa, tá? Tá ao contrário aqui. Esse é com esse é com esse, tá? Personagens da história. Você vai colocar do texto 1 quais são os personagens, do texto 2 quais são os personagens. Características das personagens, citar palavras ou expressões usadas. Então, coloca assim, raposa, alguma coisa que é falado sobre a raposa lá, de como que ela é, tá? Ou sua personalidade ou característica física, tá? Depois, corvo, coloca o que tá falando dele lá. Aqui, cegonha, raposa, tá? O que acontece na fábula, aqui é para você resumir muito, uma frase só, bem pequenininho, o que acontece, tá? Tipo aqui, raposa e o corvo, né? A raposa engana o corvo, tá? E aqui o da cegonha e a raposa. O que foi entendido da moral? Então a moral tá lá no fim, né? É um ensinamento. Coloca aqui o que você entendeu, tá? Forma como a história é contada, tá? Então tem uma diferença entre as duas histórias. A primeira história, que é a Raposa e o Corvo, tem travessão, tá? Os personagens, a fala dos personagens são indicadas com travessão, tá? E no outro texto, a cegonha e a raposa, não tem. É o narrador que conta o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, tá? É isso que vocês têm que escrever aí. Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Então, se você concorda, né, que aquela fábula ensina aquilo lá, né, que é a moral, você vai escrever por quê, tá? Então é só isso de português, gente.